Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Tome o seu assento, muito obrigado. Glória a Jesus. Eu quero agradecer a Deus por esse dia, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos na sua presença para podermos adorá-lo, não é isso? E bendizê-lo pela beleza da tua santidade. Glória a Jesus. Queridos, nós estamos, segundo a orientação do nosso pastor, e eu quero agradecê-lo, pela confiança e também pela oportunidade que o nosso pastor nos dá de podermos contribuir, irmãos, aqui também juntamente com os demais pregadores, ensinadores que por aqui já passaram, que muito já nos ensinou através dos temas que aqui foram tratados. Eu quero agradecer, pastor Joel, pela confiança, não é isso? Bem como a pessoa da nossa mesa diretora e todos aqui presentes em nome de Jesus, obreiros, pastores e a igreja do Senhor. Queridos, hoje o tema que vai ser tratado é vitória profissional e com ênfase na importância de se ter um objetivo, né? É um tema muito brilhante, é um tema magnífico porque nós somos convidados a sair da zona de conforto, né? E entrarmos na zona do confronto. E esses temas, é isso que nós temos recebido, os demais pregadores receberam, através da orientação do nosso pastor, tem sido de bênção porque muito tem falado conosco e tem feito com que cada um de nós venhamos fazer uma reflexão a respeito, né? Glória a Jesus. Eu quero usar como base o livro do Gênesis, capítulo 2, e o versículo de número 7 e 8, e depois a gente vai ler o versículo 15 também, do livro do Gênesis. Glória a Deus. Aleluia. O texto é bem conhecido, Gênesis capítulo 2, versículos 7 e 8, diz assim: Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da planta do Oriente, e o pôs ali o homem que tinha formado. O versículo 15 diz assim: Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Glória a Deus. Então aqui existem outras versões que de repente mudam uma palavra da outra, mas em si o significado é sempre o mesmo, né? Bom, a nossa introdução, ela nos fala que, só lembrando que nós estamos falando do mês de junho, né? Esse mês de junho é uma data muito especial. Eu quero aproveitar o gancho aqui do pastor Ismael Aguiar, pastor Joel, o mês de junho é aniversário da Valquíria, né? Então eu fico muito feliz, né? Muito confortável no mês de junho, principalmente no dia 18, né? Glória a Jesus. A introdução diz o seguinte: apresentamos alguns pontos importantes sobre a busca pela vitória profissional, sob a orientação dos princípios bíblicos, pois vivemos em um mundo que muitas vezes nos desafia a separar a nossa fé das esferas profissionais. Nós temos questão de já usar no início a fonte do texto, fonte textual para a abertura do ensino com esse tema, porque logo no princípio nós vemos Deus quando cria o homem, né? O homem é criado e a partir da criação do homem, o homem recebe de Deus responsabilidades, né? Então, logo nós já vemos Deus dando trabalho, dando atividade para o homem. Logo no comecinho, quando o homem foi criado, o homem já recebeu uma missão de Deus, que foi a mordomia do trabalho, né? Então não dá para falar de vida profissional sem associar uma coisa com a outra, né? E aí às vezes a pessoa diz assim: mas
o trabalho, Adão é culpado, né? Quando chegar no céu, eu vou pegar Adão e vou ficar bravo com ele, vou falar umas verdades que ele precisa ouvir, né? Mas, na verdade, o trabalho já existia antes da queda, né? Antes que o homem se corrompesse e caísse, o trabalho já existia. A diferença é que depois da queda o trabalho ficou penoso e necessário, mas o trabalho já existia, né? Então, como cristãos, como salvos, com responsabilidades dentro da igreja, que muitos irmãos têm, muitos são obreiros, outros são líderes, outros são pessoas envolvidas na igreja do Senhor, elas, nas diferentes esferas, estão sendo ali inseridas ou representam as diferentes esferas profissionais, né? Hoje a igreja é muito rica de talentos, né? A igreja é muito rica hoje de profissionais liberais, de empresários, pessoas de segmentos diversos. Há uma diversidade muito grande quando se fala em profissionalismo dentro da igreja. Graças a Deus por isso. Hoje nós temos advogados, médicos, engenheiros, né? Pessoas que são profissionais liberais e tantos outros, né? Que nós poderíamos usar aqui. Pessoas que estão e fazem parte do corpo de Cristo. Isso é muito bom. Como também empresários da construção civil, pessoas que trabalham também com limpeza, né? E por aí vai. Então, nós precisamos, a princípio, já observar que o nosso pastor sempre tem nos ensinado, nós temos aprendido muito com o pastor Joel, sobre a vocação espiritual, não é isso? Versus vocação profissional, né? Quando, às vezes, a pessoa ela acha que Deus não tem interesse, né, que ela se envolva em um trabalho. Muito pelo contrário. O trabalho foi dado ao homem antes da queda, não é isso? Há uma mordomia do trabalho na Bíblia, e Deus quer te usar tanto dentro das quatro paredes, com a sua liderança, não é isso? Com a função pela qual você exercita, né, na casa de Deus, como também há uma vocação profissional. Deus quer te usar lá no campo de trabalho, né? Então, isso é muito importante, já a princípio, a gente entender que é do querer de Deus, né? Nós temos base bíblica para defender esse entendimento, e Deus é bom, porque nós amamos trabalhar, não é isso? Nós amamos trabalhar, não é isso? Para Jesus e também na esfera do profissionalismo, glória a Deus. Então, aqui nos ensina o seguinte, isso porque algumas pessoas, né, alguém pensa que a palavra de Deus não tem influência prática em nossas carreiras profissionais. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23, a NVI diz: quem trabalha, que trabalhe com vontade, fazendo o melhor que pode, e que faça para o Senhor e não para as pessoas. Então, alguém está trabalhando lá no trabalho, o patrão não está lá, a pessoa que te contratou não está lá, mas confiou em você essa responsabilidade, então é natural que o salvo entenda que a tarefa que ele está desempenhando ali, ele tem que trabalhar como se fosse para o Senhor, que tudo vê, que tudo conhece e que contempla todas as coisas, né? Então fala da pureza, da seriedade, da responsabilidade do profissional quando vai exercer nas suas diversas áreas o seu trabalho, né? Tem um livro, se o pastor Joel me permite incentivar a leitura desse livro, é de Timothy Keller. O tema é Como Integrar a Fé ao Trabalho. Eu estou lendo esse livro, é um livro que tem 230 páginas, mas é um livro muito bom, estou gostando da leitura dele, incentivo os irmãos que leiam. Ele fala sobre a nossa profissão a serviço do reino de Deus. Um livro muito bom que ajuda nós compreendermos essa vocação, né? Glória a Jesus. Então, nós vamos ver aqui, na nossa apostila, está dizendo aí, vejamos alguns elementos importantes para a vitória no setor profissional. Primeiro passo, entregar o seu caminho ao Senhor. A primeira coisa, né? Então, você tem um negócio, né? Ou você ainda não tem um negócio, mas faz parte do seu plano para 2024, ter o seu próprio negócio. A primeira coisa que o profissional precisa fazer é entregar o seu caminho ao Senhor. É a primeira coisa, é começar certo, colocando Jesus, colocando o Senhor, a vontade de Deus nos seus planos, né?
Porque muitas das vezes, irmãos, a gente espera que as coisas aconteçam por acaso e do nada, quando na verdade nós precisamos tomar uma decisão. O saudoso pastor Antônio Gilberto, ele dizia que, baseado em Josué, no capítulo 1, ali na sequência dos versículos, o texto diz que o Senhor falando, onde vocês colocar a planta dos vossos pés, eu confirmarei, eu estarei ali contigo, né? Mas se você não colocar a planta do seu pé, como é que Deus vai confirmar aquilo que Ele prometeu na tua vida, né? E para a sua vida, seja ministerial ou profissional que seja. Então, a pessoa precisa ser proativa e tomar uma atitude e buscar, né, aí o seu alvo, né? A importância de se ter um objetivo, né? Porque quem não tem um objetivo, né, se perde no meio do caminho. Essa é a importância principal. Se ter uma meta, se ter um objetivo, saber aonde quer chegar. E para isso é necessário que o irmão, a irmã, conheça o campo de trabalho, estude os pontos fortes, os pontos fracos do mercado, não é isso? E ao invés de, diante de uma crise, ficar chorando, entra para o grupo daqueles que vendem lenço. Né? Porque existem dois tipos de pessoa no meio da crise. Os que ficam chorando, lastimando, o governo, os impostos, a crise, o mercado. Né? Enquanto isso, tem gente ficando milionário e bilionário com essa crise toda. Porque olha a crise em outro ponto de vista, né? E eles passam a vender lenço para aqueles que choram. Então, nós tivemos a crise, é isso, mundial da pandemia. Muitas empresas na crise quebraram, mas muitas outras empresas ficaram multimilionárias. Então, tudo depende de como você está habituado ao campo de trabalho, ao mercado de trabalho, e é importante que o irmão e a irmã esteja atualizado. Mas, a princípio, é entregar tudo ao Senhor. O plano ao Senhor. Esse é o meu plano. Tá? Salomão vai dizer que o coração do homem faz planos, mas é do Senhor que vem a resposta. Então, em nenhum momento a Bíblia diz que o homem não pode fazer plano. Em nenhum momento Salomão diz que o irmão, a irmã não possa fazer projetos e traçar metas, né? Que é aquilo que vai ser trabalhado aqui amanhã, né? Com o pastor Silmo. É isso. Em nenhum momento nós estamos isentos de pegarmos esse caminho, né, de planejamento. Muito pelo contrário. Nós somos incentivados a fazer esses planos, né? Mas não se esqueça de uma coisa. Os nossos objetivos devem incluir submissão a Deus. Se os nossos objetivos incluem submissão a Deus, então é sinal de que eu entreguei o meu caminho ao Senhor. Por que tem muita coisa que vai, abre e não passa do meio? Porque não colocou, muitas das vezes, o Senhor Jesus no negócio, né? Muito bem, outro ponto aqui é cultivar a integridade, manter princípios mesmo diante de desafios, né? A pessoa que cultiva a integridade é uma pessoa que mantém esses princípios, né? Independentemente da crise, ela vai permanecer ali sendo íntegra, sem precisar defraudar ninguém, para que possa ali sustentar o seu negócio, né? Ela tem uma meta e ela sabe que se ela não for uma pessoa íntegra, ela vai se enroscar no meio do caminho. Ela não vai conseguir chegar no final da meta. Por quê? Porque ela se vendeu, ela se perdeu, né? Ela ficou ali enganchada com alguma coisa que envolvia a falta de integridade, né? Também fala do trabalho com diligência. Nós temos base bíblica, não dá para a gente ler os textos aí, irmãos, mas os irmãos têm acesso ao material, pode estar vendo isso depois. Tá? Ser uma pessoa generosa e servidora, isso é muito importante, né? Desenvolver habilidades e conhecimento. A Bíblia encoraja o desenvolvimento de habilidades e conhecimento. Irmãos, nós precisamos, vez ou outra, passar por reciclagem em todas as áreas. Reciclar o nosso conhecimento, reciclar as informações para que possamos ser ainda um profissional melhor. Não é? Sempre estar buscando qual que é a área que o irmão desempenha, né? Qual que é a área que a irmã desempenha. Então, precisa investir, né, nessa área para poder melhorar, para poder ser um profissional ainda melhor. Se você já é,
ser um profissional excelente, né, para a glória do nome de Jesus. Porque, irmãos, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então nós estamos refletindo, é uma vocação profissional. E você está refletindo a imagem de Cristo lá na sua profissão, né? Então não pode faltar esses elementos, integridade, diligência, né? Não pode faltar generosidade, ser uma pessoa servidora, porque isso você está evangelizando sem que fale uma palavra, né? As pessoas estão vendo você lá no mercado de trabalho e com certeza você está levando a luz de Cristo para aqueles que não conhecem a Jesus, né? A visão luterana, ela usa o argumento, uma frase dizendo: quando trabalhamos, somos os dedos de Deus, agente providencial aos outros. Então, quando nós estamos trabalhando, é como se os dedos de Deus estivessem em movimento na terra, as suas criaturas estão trabalhando para poderem fazer com que a máquina gire, né? Para fazer com que as coisas aconteçam, né? Ainda no século XVI, Lutero e Calvino, eles diziam o seguinte: todo tipo de trabalho, até mesmo secular, era um chamado de Deus, tanto quanto o ministério de um monge e um sacerdote. Ou seja, tem pessoas que não têm a vocação ministerial para ser pastor, para ser um obreiro, né? Mas ela tem uma vocação profissional para ser um empresário, não é isso? E está no corpo de Cristo auxiliando aqueles pastores e aqueles obreiros. Então, isso é muito importante nós estarmos observando. Glória a Jesus. Ainda aqui na apostila, fala sobre manter um equilíbrio entre trabalho e vida profissional. Valorize o equilíbrio entre trabalho e vida profissional. A gente sabe, irmãos, os irmãos sabem que, olhando assim para os acontecimentos, você deve conhecer alguém que perdeu a família por causa do trabalho. Alguém que ou prejudicou ou sacrificou muito a família por causa do trabalho. Tem pais que... eu já ouvi alguém dizer: poxa, o tempo passou e eu nem vi os meus filhos crescerem, de tanto que eu trabalhei, eu era amante do trabalho, né? Tem uma palavra no inglês que fala, não sei se é workaholic, é essa palavra mesmo, né? Amante do trabalho. A pessoa que ama trabalhar, ela sacrifica tudo e todos para poder trabalhar. E nós precisamos ter equilíbrio, irmãos. Precisamos sim serem trabalhadores, né? Gostar de trabalhar, isso é muito bom, mas nós precisamos também gostar muito de estar com a nossa família e acompanhar no crescimento dos nossos filhos, né? E participar dos acontecimentos da família e também estar envolvido nas coisas de Deus, né? E assim a gente vai administrando o nosso tempo na casa de Deus, no trabalho, com a nossa família, e o nome do Senhor Jesus vai sendo glorificado, porque isso é saúde, irmãos, para as nossas vidas. Porque nenhum sucesso, nós aprendemos aqui com o pastor Alcir, né, na sua ministração, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. A nossa família, irmãos, ela precisa estar junto conosco, né? Ainda o pastor Ismael pregou sobre a arca, né? Coloca a sua família na arca, porque é bênção para as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos seguir o exemplo de Noé, né, irmãos? Vamos colocar a nossa família na arca com a ajuda do Espírito Santo, em nome de Jesus, né? Então, descansar, dedicar tempo à família são princípios bíblicos importantes, né? Parar tudo, se possível for desligar até o celular, mas eu vou tirar tempo com a minha família, né? Eu vou pegar minhas filhas no colo, eu vou sair, vou chupar um sorvete, né, com a minha filha, né, vou levar a esposa para tomar um café no Starbucks, né? Eu vou fazer alguma coisa aí, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Então, ser grato, irmãos, também, a gratidão é algo muito bom, porque às vezes a pessoa acostuma a reclamar, né? O mundo do negócio, dos negócios empresarial, profissional, tem seus altos e baixos, isso é grande verdade. Mas aprender a ser grato em tudo, irmãos, dai graças. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor Jesus Cristo, né? Porque às vezes, quando as coisas não acontecem do jeito que o profissional queria, ele já começa a reclamar, já quer chutar o pé no balde, e já começa até a questionar a Deus sobre certas coisas, por que isso, por que aquilo, mas na verdade o profissional precisa ser grato, né?
agradecer a Deus, porque o mundo do negócio às vezes tem seus períodos sazonais, e agradecer a Deus quando as coisas estão lá em cima, mas também ser fiel ao Senhor quando as coisas estão lá embaixo, entendendo que o Senhor é Deus de todas as estações, e Ele cuida de todas as fases da nossa vida, porque Ele é fiel. E quem tem objetivo, quem tem meta, quem sabe onde quer chegar, não se embaraça, né, com as coisas desta vida. Então, ser um dizimista e ofertante é também muito importante para que haja vitória profissional, porque os irmãos sabem, é bíblico, né? Da renda do crente, do salvo, 10% é do Senhor. O Senhor é tão bom que deixa 90% para nós, isso, e fica só 10% para Ele. Deus tem abençoado os irmãos e as irmãs que têm sido fiéis ao Senhor, tanto nos seus dízimos quanto nas suas ofertas, porque se não for assim, irmãos, não tem como o negócio dar certo, né? Até abre o negócio até às vezes ali começa, mas o negócio não vai. Por quê? Porque falta fidelidade ao Senhor. Tem que ser fiel no pouco e no muito Deus vai colocando. Deus vai prosperando a sua obra quando nós somos fiéis no pouco, né? Saber administrar os recursos também é uma tarefa importante, porque quando não se sabe administrar os recursos, a pessoa não sabe dar destino àquilo, né? Isso me lembra a mulher lá de 2 Reis, do capítulo 4. Eu até lembro que a irmã Meibo pregou uma vez sobre esse tema, né? Sobre o milagre ali, a mulher, dos vasos, né? Que foram multiplicados. E eu me lembro que o texto vai dizer que depois que houve a multiplicação, né, do azeite nos vasos ali, né? A mulher chegou até o profeta para saber o que ele ia fazer, porque ela não sabia como que ela ia lidar com aquela bênção. Ela teve que pedir orientação ao homem de Deus, porque às vezes, irmãos, a bênção chega em nós ou para nós de uma forma tão inesperada e tão avantajada que a gente não sabe o que a gente vai fazer. O que eu vou fazer com isso aqui? Né? E aí, se a gente não sabe dar destino àquilo, aquela bênção que Deus nos colocou na nossa mão, a gente pode extraviar, a gente pode desvalorizar aquilo que é tão importante, né, para a glória do nome de Jesus. Então, saber administrar os recursos, né? Conhecer bem. Nós vamos ter aqui futuramente aí uma aula de finança com o pastor Cássio, né? Que tem muita aptidão para essa área e com certeza vai ser bênção para a nossa vida. Glória a Jesus. Nós temos, por exemplo, irmãos, alguns profissionais nas Escrituras. José foi um administrador. Quando a gente lê o capítulo 41 de Gênesis, nós vamos ver José interpretando o sonho, né, dando o resultado para Faraó do sonho, que ninguém conseguiu resolver isso na terra do Egito. E José chega lá e mandam chamar ele está preso. Aí a Bíblia diz que ele toma um banho, faz a barba, e ele vai lá ter com Faraó. E nesse encontro com Faraó, ele pede para que Faraó conte o sonho. Ele contou o sonho, e Faraó então falou para ele: eu fiquei sabendo que você é o homem que vai resolver isso aqui. E aí, automaticamente, José coloca isso na conta de Deus, fala: não, isso aí não é eu não, isso vem do alto, isso é coisa de Deus, é Deus que interpreta os sonhos, né? E aí ele deu aquele resultado ali para Faraó, foi satisfatório, realmente era a voz de Deus, Deus estava falando com Faraó, e ali José interpretou o sonho, e aí Faraó não viu uma outra, ou não teve uma outra opção, a não ser dar um cargo, ou criar um cargo no Egito, né? Ser governador do Egito, abrir uma vaga de administração, né, isso ali, para um país, e colocar José na vaga. Ele foi ali um administrador. José, no Antigo Testamento, era um administrador notável no Egito, né? Responsável por gerenciar os recursos durante um período de fome. Foi quando ele sonhou com as vacas gordas, as vacas magras, e as vacas magras engoliam as vacas gordas. E aí o faraó ficou perturbado com esse sonho. José deu a interpretação, tanto das espigas também, as espigas gordas, as espigas ali fininhas, né, que estavam raquíticas, que devorava as espigas gordas. E isso era uma mensagem de Deus, Deus falando com o faraó. A gente acha que Deus não fala às vezes com o ímpio, né, irmão? Mas Deus fala. O que o ímpio não tem, ele não consegue lidar
com essa voz de Deus e precisa de alguém para interpretar. Né? Deus falou ali com o ímpio, Deus falou com o faraó, porque quando Deus quer falar, ele fala com o justo e ele fala com o ímpio. Deus é fiel para falar. Né? Glória a Jesus. Então, falando de profissionais, nós temos aqui esse administrador. Hoje nós temos vários cursos, né, na área da administração. Se nós fizermos um levantamento de cursos administrativos, tem muitos, né, que você pode usufruir. E muitos aqui, quem sabe, já é formado em administração, mas hoje existe pós-graduação, existe mestrado, doutorado, MBA, áreas que você pode usufruir, né, da administração, gestão, né, administrativa, e assim você aperfeiçoar ou especializar-se nessa área. Né? Depois nós temos Daniel, conselheiro do rei. Daniel foi tão importante no seu tempo que ele era um conselheiro real, e Daniel foi um homem que viveu nos 3 períodos, né, nos 3 impérios, tanto na Babilônia quanto o período dos Medos e dos Persas. Ele foi tão eficaz no seu trabalho, né? Ele ali presidia uma parte ali de povos da sua época, né? Recebeu essa incumbência ali do homem maior do seu tempo, né? Da Babilônia, e assim ele passou de tempo para tempo. Ele ficou também em outras gestões, ali trabalhando como conselheiro, como profeta de Deus, um homem que era conselheiro real. Né? Daniel serviu como conselheiro real na Babilônia, destacando-se por sua sabedoria e discernimento. Porque às vezes os irmãos sabem que os grandes homens poderosos que precisam tomar decisões que refletem na vida das pessoas de uma forma muito expressiva, esses homens precisam de conselheiro, né? Precisa ter orientadores que falam, vai por aqui, vai por ali, faça isso, né? Mesmo ele sendo o homem maior ali, o homem que realmente toma a decisão e as coisas acontecem. Mas existem os conselheiros à sua volta. Os homens importantes, né, do passado tinham seus conselheiros. Eu acredito que hoje, o pastor Joel pode nos falar sobre isso, os presidentes devem ter os seus conselheiros que lhe auxiliam, né, nessas questões, da tomada de decisões. Eu acredito que Conselho da República, pois é. Então a pessoa fala, mas conselheiro para quê? Irmãos, se um líder de alta potência toma uma decisão errada, isso pode refletir seriamente, né, no mundo. Então por isso existe os conselheiros. Então já era uma função que existia naquela época. Lucas, o médico, Lucas, autor do conselho, autor, aliás, do Evangelho de Lucas e do livro de Atos, tradicionalmente identificado como médico, destacando a diversidade de habilidades e talentos entre os seguidores de Jesus. Então nós estamos falando, irmãos, de profissionais liberais, né, que estão inseridos nas Escrituras. Então eu penso que para esse tempo que Deus tem nos dado, Deus quer fazer você prosperar. Deus está interessado em fazer você prosperar nos seus negócios. Talvez o ano 2013 não foi aquele ano tão bem, os resultados não foram tão positivos, mas eu estava lendo Lucas no capítulo 5 e estava vendo Pedro, quando Jesus chegou à beira do rio. Pedro estava frustrado com uma pescaria da noite que não deu certo. Era um profissional, pescador da época, profissional, né, que passou uma noite de frustração nos seus negócios. Mas, quando amanheceu o dia, ele está ali limpando as redes, fazendo manutenção ali no seu elemento de trabalho, né, que é as redes, e naquele dia, naquele outro dia, após aquela frustração, Pedro viveu um momento de milagres. Então, o Senhor Jesus é interessado que o irmão e a irmã tenha uma história de milagres nos seus negócios. Que você tenha um reviravolta lá nos seus negócios. Né? Você vê que Pedro não abandonou. Ele teve frustração no seu negócio de pescaria, na sua empresa de pescaria. Mas ele estava ali, consertando, limpando as redes, porque os irmãos sabem que o pescador, quando joga a rede, vem um monte de toco, de folha e de coisas que não presta, né, que não é útil para o pescador, mas ele está ali tirando esses elementos da rede que não servem para nada.
Então, enquanto, de repente, as coisas não estão a favor, usa esse tempo para ir tirando as coisas que não prestam do negócio. Olha aí, Deus, de repente, está dando uma dica para alguém aí. Vai fazendo uma limpeza, porque no amanhecer, depois da frustração, vai ter milagre para a sua empresa, vai ter milagre para o seu negócio. Aleluia. Mas existe necessidade de resiliência, há necessidade de perseverança, né? Há necessidade de ter um coração grato a Deus por aquilo que ele tem feito. Nós temos visto Paulo, que foi um fabricante de tendas, meu horário já está terminando. Glória a Deus por isso. Não é fácil pregar aqui, irmãos, não sabe o que é o desafio que é, né? Então, fabricante de tendas, ele era o apóstolo, os irmãos conhecem, tinha uma ocupação como fabricante de tendas. Nós temos aí a referência em Atos 18:3, mostrando que ele se sustentava enquanto realizava seu ministério. Isso aqui é muito importante, né? Porque em algum momento Paulo precisou, ainda sendo ministro do Evangelho, ele precisou trabalhar, né, pastor Joel, com a fabricação de tendas. Você já pensou se Paulo não soubesse fazer nada? Nosso pastor falou aqui ontem, muito interessante, né, que nós somos servos e nós somos úteis, amém, irmãos? Né, nós somos orientados a esse respeito aqui ontem, pelo nosso pastor. Então, quando a pessoa ela entra dentro daquela nomenclatura de ser inútil, é complicado, né? Você vê, Paulo aqui, ele em algum momento precisou trabalhar fabricando tendas. Por quê? Porque é bom sempre o irmão, o obreiro, tá? Ter, irmão, aquela carta na manga. Porque, de repente, se surge uma crise, uma coisa, o que você sabe fazer? Eu sou pintor. Eu sou empresário, já trabalhei no ramo de framing. Então, o irmão vai atender aquela crise com aquela profissão que ele sabe fazer e consegue ajudar até o ministério nessas horas, não é? Fazendo uma vida bivocacional, trabalhando tanto na obra, quanto também trabalhando profissionalmente. E o Senhor Jesus vai fazendo a sua obra e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Então, é muito importante a gente saber fazer alguma coisa, né? Existe hoje, irmãos, vários cursos, diversos cursos, que são tantos, irmãos. Nós vivemos uma época tão maravilhosa, é tanto curso, irmãos, que nós temos à nossa disposição, curso profissionalizante, né? Cursos de graduação, né? Eu já falei aqui, mas repito, pós-graduação, mestrado, doutorado, até pós-doutorado tem. Irmão, tudo assim, ó, tanto presencial, quanto ensino à distância, EAD online. Irmão, só não estuda, desculpa, mas quem não quer. Nós temos um tempo maravilhoso, irmãos, para crescer no conhecimento e ser usado por Deus como profissionais, né? Liberais, como empresários, que Deus quer que muitas das vezes o irmão que tem uma vocação, né, profissional para trabalhar aí fora e, de repente, irmãos, dá emprego até para os irmãos da igreja. Abrir portas de emprego para as pessoas que estão precisando. Quantas famílias não podem ser alimentadas através do negócio que Deus colocou na sua mão, né? Quantas famílias o irmão ou a irmã não pode abençoar através dessa vocação profissional que o Senhor Jesus lhe deu. Então, nós temos aí estas informações, nós temos Bezaleel, lá no período do deserto, quando ele ali foi escolhido por Deus para ser um talentoso homem para trabalhar na construção do tabernáculo no deserto, né? Ali, os irmãos vão ver o texto que hoje a gente vive uma época que diz assim, nada se cria, tudo se copia. Mas aqui não. Aqui o texto vai dizer, se os irmãos leem Êxodo 31, de 1 a 5, os irmãos vão perceber que lá está muito bem claro que ele ia criar as coisas. Quer dizer, criar o que não existia. É diferente de você copiar, né? Então, veja como que Bezaleel foi escolhido por Deus para ser construtor ali e trabalhar nas artes, né, ali do tabernáculo, e Deus deu para ele muita sabedoria, inteligência,
né, para ele manusear e ali fazer com que aquilo fosse construído. Enfim, irmãos, existe um número expressivo de empresários, de pessoas talentosas nas escrituras, que não tem como a gente comentar aqui. Tá? Há a definição de profissão, de vida profissional à luz dos princípios bíblicos. A vitória profissional à luz da palavra de Deus transcende os limites do reconhecimento humano e das realizações materiais. Deuteronômio 8:18 diz: mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Há um objetivo, irmãos, de você estar lá, né, do irmão estar lá, e o irmão precisa continuar, a irmã precisa continuar tendo alvo, tendo objetivo. Se de repente em 2023 você não alcançou as suas metas, seus objetivos que você traçou, perseverança, resiliência, confie. Depois de uma noite de frustração, Pedro viveu uma manhã de milagre. Não esqueça disso. A importância em buscar orientação na palavra de Deus para alcançar o sucesso no trabalho. Ética, integridade, busca pela orientação da palavra de Deus, nas tomadas de decisões sábias, tá? Foco nas prioridades divinas, enfim. Por que Deus deseja meu sucesso profissional? Primeiro, por propósito e plano divino. De repente Deus quer te usar muito nessa área de uma forma mundial. Estender o seu reino, meio de provisão. Deus cuidando de pessoas através de você. Testemunho de integridade. As pessoas vendo você sendo fiéis nos contratos, nos negócios, nas decisões. Cumprindo um propósito individual. E por fim, construção ou contribuindo para a igreja e a sociedade. Quem sabe você vai ser, nesse ano de 2024, um grande empresário, muito mais do que você já é. Uma vida profissional muito bem sucedida, vitoriosa. Não é isso? E o seu dízimo, a sua contribuição para as missões, dobrar, triplicar para você ajudar no reino de Deus. A propósito de Deus, para tudo isso, eu termino, irmãos, as minhas palavras, porque eu aprendi, bem-aventurado os que falam pouco, porque eles tornarão a ter oportunidade. Deus abençoe.